Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Pois bem, lá para as bandas do sertão do Piauí, num lugarejo chamado Grota Funda, morava um cabra velho conhecido, seu Cardoso da Venda. Era um homem sério, de palavra dura, mas que tinha um jeito meio atravessado, desses que não aceita conversa torta nem moda nova. O povo dizia: "Ô Cardoso, homem bruto, mas justo, um dia ainda vai morrer e vão botar uma enxada de ouro em cima da cova dele." E não é que a profecia quase se realizou? Seu Cardoso tinha 8 filhos, tudo homem, uma arruma de cabra danado para trabalhar na roça. Mas nenhum queria seguir os caprichos do velho. Ele dizia toda noite na beira do candeeiro: "Escutem bem, cambada, nessa família vai ter um doutor e um médico, nem que eu bote vocês amarrado na escola." Os mais velhos se abestalharam e foram logo casando, se metendo em roça, bode e vaquejada. O penúltimo virou tropeiro e se perdeu de mundo. Só sobrou o derradeiro, o Neco, um cabra magricelo que vivia de óculos no beiço, lendo o papel velho de embrulhar fumo. Seu Cardoso botou o dedo na venta dele e disse: "Você mesmo, Neco, não tem para onde correr. Vai ser doutor e pronto, pode escolhe, ou médico ou advogado." O Neco arregalou o zóio e retrucou: "Pois se é para escolhe, eu quero ser advogado, que assim não preciso ver sangue de ninguém." E lá se foi Neco estudar na capital, todo mês recebendo uns trocado que o véi mandava, junto com rapadura, queijo de coalho e farinha seca para não esquecer da terra. No começo ele ainda vinha de vez em quando visitar a mãe, mas logo se meteu em festa de cidade, aprendeu a usar paletó e gravata e já falava fino, cheio de palavra difícil. Quando voltava pro sertão, ficava caçoando dos irmãos: "Oxente, vocês não sabem nem conjugar um verbo, tão aí comendo feijão com farinha igual bicho." Os irmãos ficavam de cara virada e dizia: "Oxê, deixe de frescura, Neco. Tu não passa de um cabra criado no terreiro, quer agora pagar de doutorzinho." O pai só observava calado, com a mão cheia de calo da enxada. Quando Neco finalmente se formou, todo engravatado, voltou para a Grota Funda achando que ia montar um escritório chique com mesa de vidro e máquina de escrever tinindo. Mas seu Cardoso, com a voz de trovão, disse: "Meu filho, antes de defender patrão e empregado, tu vai aprender o que é ralar. Tá ali um pedaço de terra que eu preparei. Você vai plantar milho e feijão com teus irmãos. O lucro vai dar para comprar os móveis do teu escritório. Advogado que não sabe o peso de uma enxada não vale nem um vintém." O Neco ficou branco que nem cera. "Pai, mas eu estudei 5 anos. Eu não posso pegar em enxada, minhas mãos é de pena de ganso." O velho arregalou o zóio. "Se não pegar na enxada, vai pegar na mala e voltar para São Luís sem um tostão. Aqui no meu sertão, filho de Cardoso só vira home depois que sua mão cria calo." E foi desse jeito que Neco, o advogado fresco, passou 6 meses debaixo do sol rachando, com a cara encardida de poeira e os dedos cheios de bolha. Os irmãos viviam mangando: "Olha o doutorzinho, tá aprendendo a defender a mandioca contra a enxada." E ele, suado, respondia: "Vão se lascar, cambada de matuto. Um dia vocês vão precisar de mim para se livrar de cadeia." No fim das contas, colheram bem. Venderam milho e feijão, pagaram o banco e ainda sobrou dinheiro para montar o tal escritório em Picos. No dia da inauguração, a mãe de Neco chorava de emoção e os irmãos beberam até cair. Mas o mais curioso foi o presente que seu Cardoso botou em cima da mesa do filho: uma enxadinha de ouro, pequena, toda reluzente. O povo se espantou. "Ô, seu Cardoso, o senhor ficou doido de gastar tanto dinheiro nisso?" E ele respondeu com ironia: "Isso aí é só lembrança pro meu filho não esquecer que advogado que não conhece o peso da enxada não presta pra nada. Ouro só brilha se tiver suor de roça por trás." O Neco olhou a tal enxada, ficou calado, mas o zóio marejado entregava que ele tinha entendido a lição. O tempo passou. Neco ficou conhecido na região como o doutor da enxada de ouro. Defendia trabalhador, patrão e até uns vaqueiro enrolado em dívida, mas nunca esqueceu a promessa ao pai: jamais defender bandido de má índole. E quando alguém chegava no escritório,
Reparava naquela enxadinha dourada em cima da mesa. O cliente curioso perguntava: doutor, e essa enxada bonita aí? E Neco respondia cheio de graça: isso é para lembrar que se eu não trabalhar direito, meu pai ressuscita só para me botar de novo na roça. E eu lhe digo, compadre, até hoje o povo lá do Piauí conta o causo da enxada de ouro. Uns dizem que ela ainda existe, brilhando no escritório que virou museu. Outros juram que ela sumiu na noite que Neco morreu, como se tivesse voltado para as mãos calejadas de seu Cardoso. O certo é que essa história tem mais verdade que mentira, e mais moral que sermão de padre, porque no fim das contas, a vida é isso: a enxada e o ouro, a dureza e a boniteza, a roça que ensina e a cidade que consome. E como dizia seu Cardoso, com aquele jeitão de velho matuto arretado: homem sem raiz é que nem pé de milho sem adubo, cresce torto, não dá espiga e ainda cai na primeira ventania. Eu vou lhe contar um causo danado de engraçado e ao mesmo tempo ensinado, que aconteceu lá pros lados do sertão de Pernambuco, mais precisamente na beira do riacho do Jatobá, num povoado pequeno que só tinha uma igrejinha, um bodegueiro mais sovina que a peste e um terreiro de forró que rangia de noite adentro. Pois bem, naquele tempo menino e menina era vigiado como galinha no choco. Pai não deixava a filha nem olhar para os lados de fora da janela, e mãe vigiava até quando a coitada ia buscar água na cacimba. Só que, como dizia meu avô, coração de caboclo não tem cerca, pula de um lado para outro quando quer. E foi o que sucedeu com um cabritim de gente chamado Mané de Zefa. Tinha seus 13 anos, magrelo feito vara verde, cabelo sempre espetado de poeira, e um olho que brilhava mais que estrela em noite de seca. O bicho vivia de calça curta, descalço e com a cabeça cheia de sonho. Pois o danado, botou reparo, foi na Raimundinha, filha do seu Nicolau da Venda, homem grosso que só ele, mais duro que casca de umbu seco. Um dia, o menino tava no terreiro jogando bola de meia com os outros moleques, quando viu Raimundinha passar, toda arrumada com vestido azul que a mãe tinha costurado. Aí ele cochichou pro compadre: ô Tonho, olha ali, é a filha do bodegueiro. Vixe, parece que meu coração virou zabumba. Tonho riu e respondeu: deixe de besteira, mané. Aquela daí o pai não deixa nem passar perto de cachorro, quanto mais de cabra magrelo que nem você. Mas mané, teimoso como era, foi cismado. De noite, enquanto os outros dormiam, ele ficava escutando aquelas modas antigas na radiola do vizinho, falando de cabra que fugia com a moça no cavalo e desafiava o sogro bravo. Pronto, aquilo inflamou a cabeça do menino. No outro dia, chegou na bodega, encostou no balcão e pediu: me dê 1 litro de garapa, seu Nicolau. O bodegueiro olhou ele de riba a baixo e resmungou: garapa é só pros grandes, menino. Vá tomar leite no peito da mãe. Mané fingiu que não se abalava, mas ficou por ali, rodando feito cachorro em volta do açougue. Quando Raimundinha apareceu para ajudar o pai, os dois trocaram um olhar comprido. Foi o bastante. Ninguém fala, mas coração de menino entende rápido. De noite, já tinha combinado. Ia roubar a moça igual nas modas. O cavalo, ora, pegou o jumentinho troncho do pai, um bicho tão preguiçoso que só andava se fosse batendo com galho de marmeleiro. Na hora marcada, Raimundinha pulou a janela da bodega com a saia enganchando nos pregos. Mané segurou o riso e cochichou: vem ligeiro, mulher, que se seu Nicolau acorda, nós tá é morto. Subiram no jumento e saíram pela vereda, devagar, quase parando. O bicho relinchava mais do que andava, e de vez em quando empacava. Aí Raimundinha disse: ô mané, se papai vier atrás, nós tamo lascado. Esse jegue não dá conta de correr nem de galinha. Mané, todo valente, retrucou: corra não, mas carrega nós dois pro rumo da minha casa. E lá meu pai bota ordem, nem que seja na força da peixeira. Chegaram na porta da palhoça quase de madrugada. Seu Zé Bidu, pai de Mané, saiu com a lamparina na mão e perguntou: que diabo é isso, menino? Tá trazendo mulher pra dentro de casa feito quem traz cabrito? Mané, suando frio, respondeu: pai, essa aqui é Raimundinha, do bodegueiro. Eu trouxe pra morar comigo. O velho olhou a menina, olhou o filho, coçou o queixo e disse: ora, pois se já trouxe, agora aguente.
Eu não vou devolver, não. Quem trouxe, que cuide. E pronto. No outro dia, quando seu Nicolau percebeu que a filha tinha sumido, rodou o povoado inteiro, bufando de raiva. Mas quando soube que a menina estava na casa de seu Zé Bidu, parou, pensou e resmungou. Melhor deixar. Se ela tá lá é porque quis. E aquele Zé Bidu é mais bruto que eu, não vou arrumar encrenca, não. Pois não é que deu certo. Os dois foi morando juntos. Mané construiu uma casinha de barro que parecia casa de boneca, tão pequena que para entrar tinha que se abaixar. Raimundinha botava as panelinhas no fogo e ele corria para a roça com o pai. O tempo passou e eles viraram exemplo de casal. Mané virou um cabra trabalhador e respeitado. Raimundinha, com seu jeito doce, segurou firme o lar. Criaram filho, neto, e até hoje o povo diz que não há casal mais ajeitado que os dois. E o mais engraçado é que anos depois, quando seu Nicolau já estava velho e ranzinza, quem foi cuidar dele foi o próprio Mané. Trazia o velho para dentro de casa, dava remédio, ajeitava na rede, e às vezes, de noite, Mané ainda soltava uma pilhéria. Ô véi, durma cedo que eu vou me deitar com sua fia. O velho, sem poder levantar, só resmungava. Oxente, peste de menino! E o povo ria. Tá vendo? O mundo dá cada volta, que até a rabeca do cego se espanta. O cabra que roubou a moça, hoje é quem bota comida na boca do sogro, como se fosse pai dele. E eu digo mais, namorico de criança às vezes é só bobagem, mas quando Deus sopra a bênção, vira coisa séria. Pois Mané e Raimundinha tão juntos até hoje, firmes e fortes, feito mandacaru no meio da seca. E se algum cabra duvida, que vá lá no Jatobá perguntar. Vão lhe mostrar a casinha velha de barro, ainda em pé, lembrança da noite que dois meninos montaram num jegue troncho e começaram uma vida inteira. Eita, mas não é uma coisa bonita, não? Pois bem, se ajeite aí na rede que eu vou lhe dizer. Era uma vez, nas bandas do sertão do Maranhão, um caboclinho chamado Tonico, filho único de Dona Maroca, uma viúva arretada que criava o menino só no braço e na coragem. O bichinho nasceu magrelo, meio desajeitado, com uma manchinha no zóio que fazia ele piscar mais que lampião com vento. Para completar, tinha a orelha meia fechada, que só escutava quando interessava. O povo da vila, língua comprida, que só dizia: "Eita, menino boco, não vai dar em nada, não. Esse aí só serve para pastorar bode, e olhe lá." Mas Dona Maroca, arretada, batia no peito e respondia: "Meu fio pode até ter jeito de bocó, mas é fio de Deus e fio meu. Quem mexer com ele, eu meto a cuia de feijão na venta." Tonico ia para a escola do povoado, mas pense num aperreio. As letras se embaralhava que nem cobra em buraco, e a professora coitada já não sabia o que fazia. Um belo dia, a mulher escreveu uma carta para Dona Maroca e mandou Tonico levar. Tonico chegou em casa, entregou o envelope e ficou só esperando. Quando a mãe abriu e leu, o zóio encheu d'água. O menino, aperreado, perguntou: "Mainha, que danado tem escrito aí que a senhora tá chorando que nem viúva em velório?" A velha respirou fundo, enxugou as lágrimas com o canto do avental e disse: "Ó meu filho, a professora escreveu aqui que você é especial demais, mais sabido que todos os outros. Disse que a escola é pequena para tanto juízo, que aqui não tem ninguém capaz de lhe ensinar. Agora quem vai lhe ensinar sou eu, sua mainha." Tonico abriu um sorriso que quase rasgava as orelhas. "Ô mainha, então eu sou sabido mesmo, é?" "Sabido que só, meu filho", respondeu ela, ajeitando o lenço na cabeça. E assim começou a escola debaixo do juazeiro, com Dona Maroca ensinando com carvão no chão, feijão no prato e sabedoria no peito. O povo ria, fazia pouco caso. "Essa doida tá criando um gênio de mentira. Esse menino mal sabe pegar no lápis." Mas Tonico, teimoso que nem jegue em ladeira, começou a inventar coisa. Um dia fez um moinho de vento com palha de coco para puxar água do riacho. No outro pegou raiz de macaxeira, moeu, fez pó e misturou com cola de farinha para virar giz. E escrevia no muro da casa, desenhando que só artista. A mãe ficava besta. "Ô menino, tu não é bocó nada não, viu? Tu é danado." Passou o tempo, Tonico virou rapaz, sempre criando umas bugiganga. Até que um dia Dona Maroca adoeceu e se foi, deixando o cabra sozinho no mundo. Foi arrumando as
tralha dela que Tonico achou aquele envelope, véi. Curioso, abriu a carta e leu devagarinho. Aí quase caiu para trás. Dona Maroca, seu filho é um demente. Não presta para aprender nada, nunca vai ser gente de juízo. Melhor internar num hospício e cuidar com pena. Tonico sentou no chão, chorou que nem menino pequeno. Ô mainha, a senhora me enganou, foi? Mas logo enxugou as lágrimas e sorriu. Enganou não. Ela é que era sabida demais. Foi dali que Tonico criou coragem. Disse para si mesmo, eu vou provar que Bocó é quem duvida de mim. E se botou a inventar que nem doido. Fez lamparina que acendia sem querosene. Fez rádio que chiava até com trovão. Fez engenhoca para falar de longe sem gritar. O povo da vila passou a chamar ele de Tonico da Lâmpada. Um dia, um repórter da capital foi entrevistar o caboclo. Seu Tonico, o senhor é mesmo paciente, viu? Tentou quase 1000 vezes até a lâmpada pegar no tranco. O senhor não cansava de errar, não? Tonico riu, coçando o queixo. Errar? Eu não errei, não, senhor. Eu só descobri 999 jeito que não prestava. E na 1000ª eu acertei, ora pois. O repórter, besta que só, ainda perguntou. O senhor se acha importante para a humanidade? Tonico coçou a cabeça e respondeu. Importante fui não. Importante foi minha mainha, que acreditou em mim quando todo mundo me chamava de Bocó. Se não fosse ela, eu era pastoreando o bode até hoje. E aí o cabra terminou a entrevista dizendo... Eu posso ter inventado umas coisinha, mas sábia de verdade era minha mãe. Eu sou só um matuto teimoso. E foi assim, meu povo, que o bocuzinho do sertão virou doutor das lâmpadas, provando que às vezes o mundo é cego, mas o coração de mãe enxerga longe que só. E eu lhe digo mais. Se aparecer algum cabra lhe chamando de Bocó, não ligue não. Pode ser que dentro de você more um Tonico, só esperando a hora de clarear o mundo. Agora, quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, vá procurar sombra, que aqui no sertão a luz já está garantida, graças ao menino Bocó mais sabido do mundo. Pois não é que eu vou lhe contar, meu filho, um causo do sertão do Piauí, que é do jeito que o matuto gosta, cheio de fé, de reza, de panela fumegando e de torresmo chiando no tacho. Esse causo nasceu da lembrança de uma velha chamada Dona Firmina, cabocla sofrida que carregava nos olhos a poeira da seca e no peito a chama da fé. Dona Firmina viveu quase 100 anos, e até hoje o povo lá do povoado de Lagoa do Mato jura de pé junto que se a família dela nunca passou fome, foi por causa das rezas que a véia fazia no pé do fogão. Vamos juntar aqui, menino! Ela gritava, batendo a colher de pau na beira da panela. Quem não rezar não come. E lá vinham os 6 filhos, um de cada canto. Um ainda com o bodoque na mão, outro com o pé sujo de barro, outro resmungando porque não queria largar o estilingue. Mas bastava ver a mãe de joelho no chão batido, que todo mundo calava. A reza dela ficou famosa. Ela botava a mão em cima da panela, levantava os olhos para o telhado preto de fumaça e dizia... Eu não sou a dona do fogo nem a dona das panelas, mas todo dia tô aqui pedindo que Deus acenda a chama do amor dentro do peito dessa família e que nosso Senhor se sente na mesa para comer com nós. O povo ficava arrepiado. Até o gato da casa, um bichinho chamado Chimbica, se sentava do lado do fogão como se entendesse a devoção. Agora, fome mesmo. Dessas de ficar 2 dias sem botar nada na boca, isso eles nunca conheceram. Porque, como dizia seu Onofre, o marido de Firmina, passar fome é um trem, sentir fome é outro. Sentir, todo mundo sente. Passar, aqui não passa não, que a fé da véia segura. E era desse jeito. Quando só tinha a panela com água quente borbulhando, sempre aparecia um vizinho trazendo um pedaço de toicinho, ou o compadre largava um saco de arroz, ou seu Onofre voltava da caçada com um tatu nas costas. Teve um dia que o filho mais novo, Chico, acordou cedo, olhou para o fogo só com a panela d'água e falou: Mãe, hoje nós morre de fome, né? Dona Firmina deu uma risadinha, ajeitou o lenço na cabeça e respondeu:
Morre nada, cabra frouxo. Deus não deixa. E num é que não deu meia hora. E o padrinho chegou com uma capanguinha cheia de carne de porco fresca? O menino ficou de boca aberta. A parte mais gostosa desse causo era a tal receita que Firmina fazia com o torresmo. O segredo dela, segundo ela mesma dizia, era carinho e fogo manso. Botava o toicinho picado no tacho, uma colherzinha de banha no fundo, deixava fritando devagarinho, o cheiro ia longe, passava o curral, subia o morro, chegava até na casa do vizinho que logo vinha de visita. Ô Firmina, passei aqui só para prosear, dizia o vizinho fungando o nariz. Prosear nada, cabra guloso, tu veio foi pelo cheiro, retrucava ela rindo. Quando o torresmo já estava chiando bonito, douradinho, Firmina jogava um punhado de alho amassado, mexia com a colher de pau até o trem ficar moreno, depois despejava o arroz, 4 copos bem cheios e completava com água na medida. Se tivesse pimenta de cheiro, era certo que ela picava 2 e tacava lá dentro. Esse arroz, meu filho, é de encher a barriga e amansar até sogra braba, ela dizia. E era mesmo. O povoado inteiro já conhecia o arroz de torresmo de Firmina. Até na festa de São João ela fazia questão de levar uma panela grande que sumia em 2 minutos. Mas o causo não fica só na comida, não. O mais engraçado era a mania da véia de mandar chamar todo mundo na hora da reza. Se um filho estava de cara amarrada e dizia, eu não quero comer não, ela respondia de pronto, pois reza do mesmo jeito que a bênção da comida não é só para a barriga, é para o coração também. O povo ria disso até hoje. Dona Firmina partiu para o céu com quase 100 anos, mas deixou a lembrança firme. Quem conheceu diz que foi ela que ensinou a diferença entre pobreza e miséria. Pobre é quem só tem feijão com farinha. Miserável é quem não tem nem farinha. Hoje, quando os netos dela se juntam, sempre tem alguém que fala: bora fazer um arroz com torresmo do jeitinho de vó Firmina. E lá vão eles cortando o toicinho miudinho, fritando devagar, lembrando da véia e da oração dela. Tem até neto que repete as palavras. Eu não sou dono do fogo nem da panela, mas quero que Deus acenda o amor aqui dentro. E o povo jura que quando repetem a oração, o cheiro do arroz sai mais forte, como se a velha Firmina soprasse as brasas lá do céu. O causo corre de boca em boca no sertão. Uns contam rindo, outros chorando, mas todo mundo guarda no coração. Porque no fim das contas, o que ficou não foi só a receita, mas a lição da velha matuta: fé, união e uma panela fumegando na beira do fogão seguram qualquer família. E se algum cabra de hoje não acredita, basta provar um prato de arroz com torresmo feito desse jeito. Vai ver que não é só comida, é reza, é lembrança, é abraço de mãe que nunca se apaga. Lá pras bandas de Goiás, num povoado que nem nome direito tinha, só chamavam de Retiro das Onça, corria um causo que até hoje o povo comenta nas beiras de estrada, tomando pinga e comendo frango caipira. Pois bem, tinha um peão chamado Chico Valente, homem magro, mas danado de forte, braço grosso de tanto mexer com boi e saco de milho. Vivia de bico, arrumando serviço aqui e acolá. Pobre, mas abençoado, como diziam as beatas da igreja. Esse menino só não tem sorte no bolso, porque no resto é um cabra valente. Um dia teve uma dessas festas de fazenda. Sabe como é? Sanfoneiro tocando um shot arrumado, povo dançando até as pernas pedir arrego, barril de cachaça virando em copo de plástico. O Chico foi, né? Bebeu umas, dançou feito cabrito novo e ficou moadão, meio abestalhado, encostado no tronco de uma mangueira. Foi aí que ele percebeu. Uma velha, mas não era velha de feição enrugada, não. Era uma daquelas ricaços, cheirando a perfume importado, cheia de ouro no braço e no pescoço. Tava do lado do marido, um fazendeirão dos mais tinhoso da região, dono de 3 fazendas e 2 caminhonetes zero. Mas a danada não tirava o olho do Chico. Olhava que parecia que ia secar o cabra no canto da parede. Chico se aperreou. Vote,
Será que essa mulheta é olhando para mim um lascado sem eira nem beira? O cabra até disfarçava, mas quando arriscava encarar, lá vinha a tal piscadinha marota. Eita que o coração do peão batia mais ligeiro que zabumba em festa de São João. A festa passou. Chico voltou pro batente, carregando o saco de ração em uma vendinha da cidade. Mas uma semana depois, chega um moleque correndo, entrega um bilhete. Sou eu, daquela noite. Se lembre dos olhar. Vá até o escritório da Fazenda Boa Esperança e peça serviço. Tá empregado. Chico arregalou o zóio. Não diga. É a véia. É a véia da festa, e lá se foi ele, mais que depressa pro tal escritório. Quando chegou, deu de cara com ela sentada atrás da mesa, rica, empoadinha, com um sorriso de canto de boca. Só fez apontar pro setor de contratação. O peão assinou uns papel e pronto, tava empregado de vaqueiro. Rapaz, não tinha nem costume de ser vaqueiro, mas quem é besta de negar emprego bom? Na segunda semana de serviço, começou o fuxico. A tal senhora ia buscar ele de caminhonete sempre nas escondidas. Levava o Chico pros brejos, pras veredas, pras grotas de mato fechado. E lá, bem, fazia ele trabalhar mais do que na lida com boi, se é que me entende. Os peão começaram a cochichar. Ô Chico, tu tá encangado com a patroa, cabra véi? Que nada. Ele respondia suando frio. Eu não tenho coragem pra essas coisas não, de jeito nenhum. Mas todo mundo via o cabra descendo da caminhonete dela com a camisa para fora da calça e cara de quem tinha levado pisa. Agora, o fazendeiro, marido dela, vivia mais fora do que dentro. Administrava a fazenda em Goiás inteiro, vivia viajando. Mas como sempre tem um puxa-saco, chegou um desses e cochichou no ouvido do patrão. Patrão, tem gavião rondando seu galinheiro. O homem não entendeu na hora, mas logo sacou. Como é que é? Tá me dizendo que minha mulher tá me traindo? E o puxa-saco, mais ligeiro que língua de sogra, respondeu. Sim, patrão. Tá traindo com um peão novo esse tal de Chico Valente. O fazendeiro, cabra de pulso firme, mandou reunir todo mundo no barracão da fazenda. Uns 50 peão de carteira assinada ficaram em pé, calados, comendo poeira de nervoso. Aí ele berrou. Cadê o Chico Valente? Venha cá na frente, homem de Deus. Chico foi. No caminho pensava. Vixe Maria, agora eu tô morto. Esse homem vai me dar um tiro no meio da venta. Chegou lá, tremendo igual vara verde. O patrão enfiou o dedo na cara dele. Eu tô sabendo de tudim. Diga na frente desse povo. É verdade que você tá comendo minha mulher? Chico tentou mentir, mas a língua travou. O suor escorria nas costas. Olhou para os outros 50 peão, tudo arregalado, esperando. Ô patrão, eu não queria dizer não. Mas é verdade sim. Desde que entrei aqui, dia sim, dia não. A sua mulher me leva pro mato e me faz fazer o diabo. Mas foi tudo obrigado, patrão. Eu não tive escolha. Silêncio. Só se ouvia o zum-zum das moscas varejeiras. O fazendeiro então puxou o revólver. Apontou para a testa de Chico. Os peão já estavam rezando de baixinho, esperando ouvir o estampido. De repente, o homem começou a rir. Rir alto, uma gaitada que ecoou pelo barracão. Guardou o revólver, bateu nas costas de Chico e disse: Ô cabra, não se avexe não. Se tu tá com minha mulher, tá me prestando um favor. Aquela véia plastificada não me dá trabalho mais e eu tô cuidando das novinhas da cidade. Pode continuar, peão. Rapaz, foi um alvoroço. Os peão se acabaram de rir. O povo da região nunca mais esqueceu. O caos correu em cada boteco, cada feira livre. Até hoje, quando um homem vê a mulher olhando atravessado pro peão, logo lembra. Oi, cuidado que isso dá causo igual do Chico Valente e a véia da Boa Esperança. E assim ficou a fama. Chico virou o peão que pegou a véia do fazendeiro com permissão dele. Eita mundão sem jeito. O causo do Chicozinho Noitão, recontado pelo velho do povo. Escuta só, meu filho, que lá pras bandas de Serra Talhada, onde o sol parece que tem conta pra pagar, aconteceu um trem que deixou até as galinhas mansa botando ovo de susto. Eu vou contar você como o menino Chicozinho, um cabra de olho miúdo e sangue quente, virou o tal do Noitão que botou medo na volante e virou conversa de rede na feira.
Aconchega que o caos é comprido, tem cheiro de rapadura e gosto de poeira de estrada. O menino nasceu no meio de uma roça pequena, perto de uma barragem miúda, par de gente humilde. Tinha uns 10 e poucos anos quando a polícia volante, dessas de farda nova e coração mais duro que couro de boi, foi encher o saco do pai dele numa discussão de boteco e acabou puxando o gatilho. Acabou o pai. Acabou a paz da casa. A mãe, coitada, ficou com a cara de quem guarda saudade no prato todo dia. Chicozinho, o menino ficou com o fundo do olho seco e uma vontade de acertar o mundo. Logo, o tempo levou ele para o sítio do tio, lá por um beco perto do açude de água rala, onde brotava mandioca das boas. Um dia, carregando um saco que pesava mais que promessa de vereador, cruzou com um vaqueiro de pé grosso chamado Zé Martelo, homem de jeito torto que dava cacete em criança, ameaçava a mulher, fazia pouco caso de quem não tinha couro no corpo. Zé começou a zoar o menino, pisoteou a mandioca, deu um chute que parecia que tinha vontade própria. Chicozinho, com a mão no punho, respondeu com palavra dura: "Se for pra bater, bate, mas não me mata que eu te mato depois." Foi mais brincadeira de mau gosto, mas a sementinha do ódio já estava plantada. Não demorou não. O menino, que tinha aprendido a manusear a espingarda do pai, do tempo que o velho caçava juriti e andava de bota surrada, encheu o bolso de coragem e algumas munições que comprou trocando um galo e uma galinha lá na feira do tio. E foi esperar. Escondeu-se no mata-borrão, esperou o vaqueiro tomar água na cacimba e, como diz minha vizinha, foi tiro certeiro. Zé Martelo caiu com a boca ainda cheia de água e o coração estourado de surpresa. Chicozinho sumiu pro mato por dias. Andou, comeu rapadura, dormiu debaixo de pau e rezou baixinho. Chegou numa fazenda grande, do Coronel Bento, homem que gostava mais de mostrar relógio do que de papo reto. Os peões encontraram o menino dormindo, amarraram e levaram para o senhor. Coronel ameaçou enterrar o menino vivo. Essas histórias de poder eram costume, mas o coração do homem não era todo pedra. Depois de 2 lágrimas fingidas e um pedido para avisar a mãe, o coronel lhe deu umas moedas e uma sacola de comida. "Vai embora e suma", ele disse. O coronel mandou o recado por bondade, mas também com medo dos irmãos do vaqueiro voltarem pedir sangue. Chicozinho foi embora, mas a notícia correu. Os capangas tinham ido e mataram a velhinha mãe dele. Foi chapéu na cabeça, fogo no peito. O tempo passou. O menino virou rapaz. Ajeitou o corpo, botou namorada em outro estado, o sertão fez ação. E ele sonhou casar numa casinha simples em Itabaiana, Sergipe. Imaginaram viver feliz até o galo reclamar. Itabaiana fica lá, pros lados de Aracaju, e tem gente que diz que o lugar é bom para criar juízo, mas não foi o caso desse causo. A desgraça veio dobrada. Um soldado chamado Amaro, que andava com a farda frouxa e alma mais frouxa ainda, chegou para ameaçar o povoado e fez o que não se conta na missa. Estuprou a moça que era promessa de esposa do Chicozinho. Que homem que presta faz isso? O rapa ficou com o sangue fervendo. Em vez de se vingar na hora, o sangue do Chicozinho ferveu e virou cálculo. Ele se juntou com um velho atirador, homem dos olhos de rapina que ensinava tiro e paciência, e armou a vingança. Quando Amaro voltou, que era tropeço do destino, encontrou na cama não a moça, mas o tal Chicozinho, que lutava capoeira como quem quebra coco, com arte e força. Amaro foi pego, imobilizado, e a vingança foi feia. O rapaz, com a mão calejada e coração amassado, cortou-lhe o que homem tem de mais homem e ainda fez aquela mistura braba de pimenta e farinha para colocar na ferida e deixar a lembrança sempre viva. Ataram os 2 soldados na sela de um cavalo, botaram para rodar pela estrada, para mostrar para o mundo que mexer com quem ama não sai impune. Depois disso, não teve jeito. A família da polícia se juntou, a briga pegou fogo e Chicozinho, com a mulher ao lado, procurou abrigo com um bando que andava pelo sertão. Um tal de Capitão Sombra, que gostava de homem valente e olho calado. O bando aceitou o rapaz e deu-lhe nome de Guerra, Noitão. Chamaram-no assim porque, diziam, ele chegava com a noite e saía levando o medo junto no peito. Cada soldado que ele acertava deixava como marca uma queimadura num cigarro que fumava, um troféu de ferro e coragem. No fim, o homem carregou mais de 40 cicatrizes e os dias de Noitão ficaram marcados em prosa de festa e dor.
Eu vou lhe contar um causo das bandas do sertão de Pernambuco, pros lados de Floresta, que até hoje o povo conta com o coração apertado. Vivia por lá seu Firmino Trindade e Dona Quitéria, um casalzinho de sitiante pobre, mas com o coração do tamanho do açude de Itaparica. Povo sem estudo, sem malícia, só com as mãos calejadas de trabalhar no roçado e a fé em Deus para aguentar as dureza. Pois não é que eles só tiveram um filho, foi o orgulho deles, Zé Bento, menino esperto, estudado até onde o pai pode empurrar, porque seu Firmino fazia das tripa coração para não deixar o cabra com a vida sofrida que ele e Quitéria tiveram. E Zé Bento, com 20 anos, um dia se levantou e disse: pai, mãe, eu vou-se embora para São Paulo. Lá eu viro doutor, vocês vão ver falar de mim no rádio, nos jornal. Eu volto aqui de carrão para buscar vocês. Ô, promessa bonita, né não? A mãe chorou, o pai deu a bênção, e o rapaz partiu no pau de arara, cheio de sonho no embornal. No começo ainda vinham umas cartas. Era um tal de cartinha recheada com umas notas dentro, que deixava o casal feliz da vida. Olhe só, Quitéria, nosso filho tá estudando, tá ficando rico, não vai padecer como nós padecemos. A véia até mostrava pros vizinhos. Pois é, meu filho vai virar doutor lá em São Paulo. E os cabra da redondeza, meio com inveja, só balançava a cabeça cochichando. Não sei não, isso tá bonito demais para ser verdade. O tempo foi correndo ligeiro, carta já não vinha mais, notícia ficava rara. Até que um dia, seu Firmino foi na venda de seu Justino, em Floresta, comprar um tanto de açúcar, café e arroz. Naquele tempo, você sabe, tudo vinha embrulhado em jornal de fora. Chegou em casa, o velho abriu o pacote com aquele cuidado de mão grossa de roça, e quando desenrolou, lá estava. Um retrato grande de um cabra alinhado, terno bonito, carrão de luxo. O coração dele bateu que parecia zabumba em festa de padroeiro. Chamou logo a mulher. Quitéria, venha cá, olhe nosso filho aqui. Ave Maria, não ficou um cabra de respeito? A véia enxugou as vistas, que já era curta, e confirmou. É ele mesmo, Firmino. Nosso menino tá rico, deve ser comerciante importante lá na capital. E tome alegria. Se abraçaram, sonharam, já se viram entrando naquele carrão, rodando de volta para a roça. Só que o velho, desconfiado, levou o jornal para o vizinho, seu Clementino, que sabia ler. O homem botou os óculos na ponta do nariz, olhou de novo, pigarreou e falou baixinho. Firmino, a notícia não é boa, não. Como assim? Perguntou o velho já com a mão tremendo. É seu filho mesmo, o nome tá aqui. Mas ele não virou doutor, não, nem comerciante. Tá no jornal porque foi pego como um dos maiores ladrão de banco de São Paulo. Roubo de carro, loja, até sangue nas costas ele tem. Seu Firmino ficou branco, branco feito algodão estourado. Rasgou o jornal em 1000 pedaços, jogou no terreiro e voltou para casa com a vergonha pesando no lombo. Daquele dia em diante, a vida do casal virou sombra. Os vizinhos que antes invejavam, agora riam por trás. Olhe lá o coitado, jurava que o filho ia ser doutor e virou foi cangaceiro de cidade grande. O velho, homem honrado, foi murchando igual planta sem água. Sentava no batente do terreiro, olhando o pôr do sol e murmurando. Eu criei um filho para isso, meu Deus. Pouco tempo depois, acharam ele morto na beira do rio Pajeú. Uns dizia que foi desgosto, outros que foi o coração que não aguentou tanta mágoa. Dona Quitéria ficou sozinha, sem marido, sem esperança e sem filho. Entrou numa tristeza daquelas que hoje chamam de depressão. Mas naqueles tempos o povo só dizia, foi a decepção que matou. E morreu também pouco depois, levando para a cova aquele sonho bonito que nunca se realizou. O sítio virou tapera, a lembrança ficou, e o povo ainda comenta nas feiras de Serra Talhada e nas bodegas de Floresta. Pois é, aquele casal tão bom, tão trabalhador, acabou morrendo de tristeza pelo filho que quis ser grande e se perdeu no mundo. E eu lhe digo uma coisa, compadre, nem todo dinheiro que vem fácil traz felicidade. Às vezes o que parece riqueza é só a porta aberta da desgraça. Não sei se você já ouviu falar no tal do pai do mato.
É uma lenda das mais antigas, dessas que os cabra mais véi já contava na beira do terreiro, lá pros lados do sertão, quando ainda não tinha rádio, muito menos televisão e celular. Era só o povo, o fogo aceso e a língua solta para prosear. O pai do mato, segundo o povo antigo, é um guardião das matarias. Ele protege bicho, protege árvore, protege rio e castiga quem se atreve a judiar da natureza. Se o caçador mata mais do que precisa, ele aparece. Se alguém bota fogo no mato, ele castiga. É como se fosse o dono invisível da mata vigiando de canto de olho. Agora veja só. Esse causo quem me passou foi um português, um certo Zé Pereira lá de Além-Mar. Ele disse que a família dele veio para os Brasil nos tempos de Cabral e quando voltou levou umas histórias junto, inclusive essa do pai do mato. E é de lá que ele manda notícia, perguntando se nós aqui ainda conhecia essa lenda. Pois eu digo, conheço da fama, mas nunca tinha escutado a história de como nasceu o tal pai do mato. E o Zé Pereira contou assim, lá pros cantos da Amazônia, quando o Brasil ainda estava no comecinho de ser povoado, tinha um casal de agricultor que morava no meião do mato. Eles tinham um filho só, um cabritim de uns 6 anos. E como não tinha com quem deixar o menino, levava ele junto pro roçado. O guri já era acostumado, mijava atrás do toco, corria atrás de passarinho, brincava com graveto. Num dia desses, o menino entrou demais no mato, distraído com um canto de ave, e se perdeu. A mata é traiçoeira, tudo parece igual. O casal procurou, gritou, chorou, mas nada do menino. Quem encontrou o pequeno foi uma tribo indígena que nunca tinha visto menino branco. Ficaram espantados, mas em vez de matar, o cacique disse que aquilo era coisa dos deuses e resolveram criar o menino como se fosse um deles. O tempo passou. O menino aprendeu a língua deles, cresceu na aldeia, virou homem. E como todo índio, chegou a hora de provar sua força. Tinha que caçar sozinho, trazer um bicho valente para mostrar que era guerreiro de verdade. Pois não é que, nessa caçada, ele se topou com os caçadores brancos? Esses, desconfiados, viram aquele cabra de traço diferente, pele clara, olho estranho. Pensaram que era inimigo e atiraram. O pobre rapaz tombou ali mesmo, no meio da mata que era sua casa. Mas diz o povo que a alma dele não descansou. Ficou vagando entre o mundo dos brancos e dos índios, sem se encaixar em nenhum dos dois. E foi Deus mesmo quem decidiu. Esse vai ser o guardião da mata. Vai ficar de olho nos cabra que mata bicho à toa, que pesca mais do que precisa, que destrói sem precisão. E assim nasceu a lenda do pai do mato. Dizem que quando alguém exagera, ele aparece. Uns só escutam um assobio no meio da mata. Outros sentem um tapa invisível nas costas. Tem quem se perca de repente na trilha. Já teve caçador que voltou para casa sem arma, sem caça, só com a cara branca de medo. E o caos correu o mundo, minha gente. Foi contado de pai para filho, de neto para bisneto, até atravessar o mar com os portugueses e voltar para cá misturado com outras falas. Hoje em dia, pouca gente dá fé, mas os véi ainda dizem, se for caçar, cace só o que precisa. Se for pescar, pesque só o que vai comer. E nunca, nunca mesmo bote fogo na mata à toa. Porque o pai do mato ainda tá de olho. E eu digo, meu filho, história boa é assim, atravessa tempo, atravessa oceano, vai e volta, mas nunca morre. Escute direitinho esse causo que eu vou lhe contar, que foi acontecido de verdade lá pros lados de Aruanã, no Goiás, bem nas beiras do rio Araguaia. Quem me contou foi seu Raimundo Bodim, cabra, véi, de quase 70 anos. Mas na época da desgraça ele era no batente, novo e danado da peste para trabalhar, tomando conta da fazenda do patrão, lá na beira do cerrado seco que só. Pois bem, seu Raimundo já cuidava das vacas leiteiras fazia mais de 20 anos, tirava leite de manhã, fazia queijo, coalhada, requeijão e até doce de leite que vendia para os vizinhos de Britânia e Faina. Era aquele matutão sabedor das coisas da roça, não tinha preguiça não. Mas num dia de tardezinha, quando ele foi apartar as vacas, reparou que 2 bezerros dos melhores tinha sumido. Ele coçou a cabeça, olhou para o pasto, olhou para os cantos e nada dos bezerros. Ficou cismado, mas achou que podiam ter se embrenhado no mato. Na outra semana, o danado aparta as vacas de novo. E vixe, mais um bezerro sumido. Aí ele botou a mão na cintura e disse...
Oxe, mas isso é onça, só pode. O cabra já tinha escutado os vizinhos falarem que tinha umas onças pintadas rondando as beiras do Parque Nacional das Emas, lá pro rumo de Mineiros. Só que ele nunca tinha visto com os olhos, pois não deu noutra. Ele seguiu as pegadas na areia e foi dar lá numa furna, um grotão fundo, perto de um corguinho que descia pro Araguaia. Quando ele chega, quase que não acredita. A onça tinha arrastado o bezerro quase meio quilômetro morro abaixo. Era o couro e os ossos tudo espalhado e um fedor de carniça de embrulhar o estômago. Seu Raimundo voltou para a sede bufando. Chamou logo os companheiros, o compadre Zezim Caçoá, o irmão Chico Banguela e o filho dele, Zé Raimundim, um caboclo novo metido a vaqueiro. Também chamou 3 cachorros americanos que ele criava, que diz ele que era um mestre em onça. No outro dia, amanheceu escaldante. O sol estava tão quente que até os urubus andavam debaixo da sombra. Eles se juntaram, montaram cavalo, ajeitaram uma carabina 38, um revólver 22 e mais umas foices. Bora-se embora atrás dessa danada, que eu não vou criar vaca pra onça, não, gritou seu Raimundo. Soltaram os cachorros na batida. Rapaz, foi uma zoada de latido que ecoava no cerrado todinho. Pouco tempo depois, os cães deram de cara com a onça que estava deitada num galho de lixeira, debaixo da quentura do meio-dia. Oxe, mas pense numa visão que metia medo. Era uma onça preta, grandona, os dentes arreganhados e um rosnado de arrepiar até os cabelos do sovaco. Os cabras cercaram. O compadre Zezim com a carabina apontou e descarregou tudinho nela. E a onça nem se mexeu, só rosnava mais alto. Aí foi seu Raimundo, descarregou o 38, tiro atrás de tiro e nada. A bicha era encantada. Parecia coisa do demo. Chico Banguela, o mais doido de todos, disse: "Deixa comigo, que eu vou subir nesse pé de pau e meto bala de 22 na beiça dela." E subiu mesmo, sem medo de morrer. Ficou cara a cara com a onça tão perto que sentia o bafo quente dela. Botou o cano do 22 quase dentro da boca da bicha e puf, atirou. Mas a onça só se zangou mais ainda, arranhando o tronco e quase pulando nele. "Vixe, isso não é onça não, isso é o capeta disfarçado", gritou Zezim, já tremendo. A onça então desceu de ré, devagarinho do tronco, os olhos brilhando que nem brasa de fogueira. Quando caiu no chão, os cachorros pularam em cima, mas ela rebatia com as patas, jogando o bicho para todo lado. Foi aí que seu Raimundo pegou um pedaço de pau grosso e sapecou na cabeça dela. Era pancada seca que ecoava no mato. Pau e mais pau, até que a onça caiu estrebuchando. Os cachorros avançavam e o povo gritava, parecia guerra. Por fim, a danada tombou, quieta, sem respirar. O povo suspirou aliviado. "Matemo", disse seu Raimundo, ofegante, enxugando o suor. "Pois pense que acabou, que nada." Eles tiraram o couro da onça para secar e, como era costume, deram uns nacos de carne para os cachorros, para eles pegar gosto de caçar onça. Só que, quando um dos cães foi passar na frente do focinho da onça, a bicha já morta se sacode toda, os olhos brilham de novo e ela abocanha o rabo do cachorro. Rapaz, foi um piseiro, cachorro uivando, homem gritando, um batido de pau e chute. Parecia que o mundo ia se acabar, até que finalmente a onça largou o bicho e caiu dura de vez. O compadre Zezim, que era devoto, fez o sinal da cruz e disse: "Essa onça aí era com o demo no couro." E o povo todo jurou que nunca mais tinha visto bicho tão valente. Diz seu Raimundo que só de lembrar, até hoje, mais de 30 anos depois, ainda sente um frio na espinha. E eu digo uma coisa a você: se uma onça dessa pega uma criança, vixe Maria, era só Deus para ter dó. Agora, se a história é 100% verdade, eu não sei, só sei que o povo de Aruanã e Britânia até hoje fala da onça endiabrada do Araguaia. E eu lhe digo, meu amigo, causo assim é de arrepiar, mas também de fazer a gente rir da coragem, ou da doidice, desses cabras que enfrentaram a bicha no braço, na bala e no pau. Esse cauzinho eu escutei lá pras bandas de Petrolina, mas que vem rodando o sertão todinho, de Goiás até o Piauí. É daquelas histórias que se a gente não bota reparo, parece invenção, mas quem sabe que matuto não mente, só aumenta um tiquinho.
Pois bem, esse causo fala de dois compadre. Um se chamava Severino de Lagoa Seca, lá do sertão de Pernambuco. Homem pobre, mas que tinha uma fé que nem pedra de moinho derrubava. O outro era compadre Raimundo das Dores, lá de Corrente, no Piauí. Rico que só a peste, dono de umas 40 alimária de carga. Uns burro gordo, com peitoral de couro enfeitado. Mas pense num cabra sem fé, duro de coração e avarento. Severino, coitado, só tinha uns 6 burro mago, mais feio que promessa de bêbado, e um cachorrinho chamado Malhado, que não largava dele por nada. O cão era magricelo, mas fiel que nem sombra em dia de sol quente. Um dia, os dois se encontraram numa feira em Barreiras de Goiás. Conversa vai, conversa vem, disseram: ô compadre, vamos se ajuntar e conhecer uns cantos desse mundão? Conhecer uns rei lá pras bandas de Mato Grosso, Piauí e Goiás? Vamos vender tropa, comprar umas coisas e prosear com o povo? Severino topou na hora. O homem só tinha fé, farinha e rapadura, mas coragem não lhe faltava. Raimundo, como tinha mais riqueza, propôs: vamos comer primeiro da tua matula, compadre, tua farinha e tua rapadura. Quando acabar, nós parte pra minha, que eu tenho requeijão, carne de sol, doce de leite, queijo coalho, tudo coisa fina. Severino, besta não, mas humilde que só, aceitou. Pois não é que passaram 3 dias só comendo farinha e rapadura. O rico só espiando, guardando as coisas dele. No 4º dia, Severino disse: ó compadre, acabou-se a rapadura, a farinha. De hoje em diante é da tua matula, né? Raimundo olhou com aquele olho seco de quem conta cada grão de milho e falou: negativo. Agora é cada um por si e Deus por todos. Eu não reparto minha comida com tu, nem com esse cachorro velho aí não. Severino suspirou, botou a mão no lombo do Malhado e respondeu: pois é, compadre, mas Deus não há de desamparar nós não. E seguiram a viagem. Um dia, debaixo de um sol que rachava até casco de burro, Raimundo, com a barriga cheia de doce, resolveu caçoar. Me diga aí, compadre, o que vale mais? Quem cedo madruga ou quem Deus ajuda? Severino respondeu sem pensar: vale é quem Deus ajuda. Tá errado, homem, retrucou Raimundo. Vale é quem madruga. Bora apostar? Meus 40 burro contra teus 6 pangaré. Nós pergunta a 4 pessoas pelo caminho. Quem ganhar leva a tropa do outro. E lá se foram. Primeiro encontraram um homem tangendo porco no sol quente. Perguntaram. O cabra disse logo: oxente, melhor é quem madruga. Se eu tivesse saído cedo, meus porcos já tava na venda. Não tava esse sufoco. Raimundo já se abriu num sorriso de canto de boca. Anote a primeira, compadre. Depois foi um vaqueiro montado num cavalo cansado. Perguntaram. Resposta: quem madruga, homem. Se eu tivesse saído de madrugada, já estava em casa de rede armada. E assim foi mais 2. Um pastor de carneiro lá pros lados de Bom Jesus do Piauí e um criador de gado em Araguaína, tudo dizendo que quem madruga é que vence. Raimundo ganhou a aposta. Aí foi que a coisa azedou. O rico quis tomar os 6 burros de Severino à força. Briga feia, faca de um lado, tapa do outro, poeira subindo. No fim, Raimundo, mais forte e bem alimentado, furou os 2 olhos de Severino e largou ele cego, debaixo de uma árvore que o povo daquelas bandas chamava de pau santo. Fique aí, compadre, e aprenda que vale mais madrugar do que ter fé, disse Raimundo, indo-se embora com sua tropa. Severino, cego, magoado e com fome, pensou: agora eu me lasquei de vez, só eu e o Malhado. Resolveu subir na árvore para se proteger das feras. Noite caiu, e não demorou, chegaram uns ladrão fugindo da polícia. 3 cabra brabo, armado até os dentes. Sentaram-se debaixo do pau santo e começaram a prosear. Um disse: rapaz, tem um pote de ouro enterrado ali pras bandas de São Desidério, bem perto de um oitizeiro. Mas nós não pode mexer, senão a polícia pega a gente. Outro retrucou: pois é, e essa árvore aqui não é qualquer pau não. O leite dela cura cegueira, mordida de cobra e tudo mais. Mas não serve pra nós que é gente ruim. O terceiro completou: e eu sei mais. Lá em Teresina, a filha do rei tá cega há anos. Quem curar ganha metade do reino.
E lá para as bandas de Goiânia tem uma pedra enorme no meio da cidade. Debaixo dela tem uma mina d'água. Quem abrir, enriquece. Mas num é coisa para nós, que é do mal. E foram-se embora. Severino, ouvindo tudo lá de cima, desceu, riscou o pau santo com o canivete, passou o leite nos olhos. Num foi que a vista clareou, primeiro uma névoa, depois uma luzinha, até enxergar o malhado abanando o rabo. Ele chorava e ria ao mesmo tempo. Num lhe disse cachorrinho, vale mais é quem Deus ajuda. Seguiu viagem, cavou onde os ladrão tinham falado, achou o pote de ouro, foi para Teresina, curou a filha do rei com o leite do pau santo, ganhou metade do reino em ouro. Depois foi para Goiânia, quebrou a pedrona, brotou água e enriqueceu mais ainda. E toda vez que ajeitava o chapéu na cabeça, fazia festa com o malhado e dizia: tá vendo, cachorrinho? Vale mais quem Deus ajuda que quem madruga. No caminho de volta, encontrou Raimundo. O rico estava mais cheio de burro e de arrogância. Espantado, perguntou como Severino tinha ficado rico. O matuto contou tudim, até do pau santo. Raimundo, incrédulo, disse: isso é mentira. Vale mais quem madruga. E começaram a discutir de novo. Briga, tapa, poeira. Severino, agora forte e respeitado, pegou Raimundo e disse: vou lhe fazer o mesmo que você fez comigo. Vou furar teus olhos e deixar você debaixo do pau santo. Só num vou lhe roubar nada para você aprender. E assim fez. Raimundo tentou passar o leite da árvore nos olhos, mas nada adiantou. Sabe por quê? Porque num tinha fé. Ficou cego, perdido, e nunca mais se ouviu falar dele. Já Severino voltou para Pernambuco milionário, dono de tropa, com fé dobrada e repetindo para os 4 cantos do mundo: num tem arrodeio, Deus ajuda é quem cedo madruga, mas se não tiver fé, não adianta madrugar não. E o povo se ri até hoje desse causo, que não deixa de ser ensinamento: riqueza sem fé é poeira no vento.